Olá a todos! Hoje vou explicar um filme americano chamado Outside the Wire. Em 2036, uma guerra civil entre insurgentes russos, liderada por um senhor da guerra criminoso chamado Viktor Koval, e as resistências locais na Ucrânia eclodiram. As tropas dos Estados Unidos estão posicionadas como forças de manutenção da paz nesta nova fronteira sem lei. Em sua primeira operação, soldados americanos, apoiados por soldados robóticos chamados GUN, são emboscados pelos insurgentes. Eles estão em menor número, encurralados e os GUMPs podem ser destruídos facilmente. Enquanto os soldados de campo lutam para escapar, o tenente App, um piloto de drone, localiza um veículo não identificado vindo em direção aos soldados e relata isso a Miller. Considerando isso como uma ameaça, ele pede permissão para lançar um míssil, mas é rejeitado por Miller porque 2 de seus homens ainda estão presos. App então pede a seu parceiro, Bali, para confirmar o ataque aéreo com o capitão Bridon, mas o pedido também é rejeitado. No entanto, App desobedece seus superiores e sozinho lança o míssil em direção ao veículo. Por causa disso, 2 dos homens de Miller não podem ser salvos, deixando Miller furioso, apesar de conseguir salvar os outros 38 soldados. Seu ato de desobedecer a uma ordem direta faz com que ele seja enviado para Camp Nathaniel, a base militar dos Estados Unidos na Ucrânia. Ao chegar, App conhece o coronel Eckhart, que o lembra que, se sobreviver à missão, será enviado de volta à Força Aérea. Ele então chega a um prédio onde Gumps está sendo acusado. App finalmente conhece o capitão Léo, que será seu superior no acampamento Nathaniel. Léo revela o excelente histórico de App nas Forças Armadas e expõe o plano de App de se casar em breve. Léo imediatamente dá uma missão a App, ordenando-lhe que ajude o capitão a entregar vacinas em uma clínica onde há um surto de cólera. Depois de assinar o acordo, Léo conta uma história sobre Viktor Koval, responsável por uma bomba na Ucrânia que matou mais de 25.000 pessoas. Ele acrescenta que Viktor está planejando chegar ao perímetro do sistema, onde está guardada a bomba nuclear russa, e que usará para matar muitas pessoas. Assim, Léo atribui ao piloto uma missão adicional que é caçar Viktor. Enquanto se prepara, App fica muito surpreso com o fato de o capitão Léo ser na verdade um super soldado androide. Antes de partir, o capitão revela que escolheu App de propósito porque acha que o menino poderia pensar fora da caixa. De repente App é confrontado por Miller e seus homens, punindo-o por matar 2 de seus soldados anteriormente, mas isso não dura muito, pois o capitão chega e eles partem para a clínica. No caminho, App mostra a foto de sua garota para seu superior e descobre que o soldado robô ainda tem algum senso de humor instalado dentro dele. Sua jornada é atrasada quando eles descobrem que um caminhão aéreo foi atingido e bloqueou a estrada. Os civis estão insatisfeitos com o exército e os atiram com coisas. Um deles atinge o GUN, fazendo com que ele atire no lançador instantaneamente. A situação começa a esquentar, mas Léo consegue acalmar os civis após negociar com seu líder. Infelizmente, o exército é emboscado pelos homens de Viktor e eles se envolvem em um tiroteio. Os insurgentes estão preparados, pois podem eliminar os GUMPs facilmente. Por causa disso, Léo e A precisam viajar e entregar as vacinas a pé, enquanto Miller e seus soldados ficam para segurar os homens de Viktor. No caminho, Léo diz a App que o Pentágono desenha seu rosto dessa forma porque seu rosto transmite neutralidade, o que deixa as pessoas calmas. Eles chegam ao campo de refugiados e vão direto para a clínica. Enquanto entregava as vacinas ao médico, um atirador, encomendado por Viktor, tenta assassinar Léo e App, mas erra e acerta a enfermeira e o médico. O capitão consegue dar um tiro no atirador e o interroga, forçando-o a dizer a localização de Viktor, mas ele se recusa a responder e acaba sendo torturado pela população local. No caminhão, Léo explica que tem a capacidade de quebrar regras em certas circunstâncias, permitindo-lhe agir por conta própria. Eles então encontram Sofia, a líder da resistência que informa a Léo sobre os códigos de acesso secretos para o lançamento de mísseis nucleares que estão escondidos em um local próximo. Eles percebem que Viktor está perseguindo os códigos e eles têm que evitá-lo. Sofia diz a eles para encontrarem um traficante de armas que conheça a localização dos códigos. Antes de irem, os homens compram várias armas dela, e ela afirma que o dinheiro será usado para pagar o orfanato. Sofia os acompanha até o mercado e encontra Oshlag. Seus homens tentam atacar Léo, mas ele consegue eliminá-los facilmente. O traficante de armas tenta fugir, mas é perseguido e eventualmente capturado por Léo. Sem opção, Oshlag vaza a localização do código, que está em um banco próximo. Eles imediatamente dirigem-se ao banco enquanto Sofia mata o traficante de armas por ser um traidor.
Ao chegar, o capitão ordena a App que corte um rastreador de seu corpo, para que ele não seja detectado pelos russos. Acreditando que Victor está dentro do banco, eles entram imediatamente e Léo diz a App para ligar para Kart. Depois disso, Léo se envolve em um tiroteio com os homens de Victor, enquanto App tenta ajudar os reféns a escaparem. Alguns momentos depois, um robô assassino aparece e tenta matar Léo. Graças ao seu trabalho em equipe, eles juntos conseguem destruir o robô. Léo continua a encontrar Victor e o código enquanto App finalmente liga para Kart, solicitando reforços. O novato traz os reféns para fora. No entanto, ele fica confuso quando descobre que a Kart envia Gumps em vez de soldados humanos. Não muito depois, os russos saem do banco e ameaçam matar os reféns. Um Gun então atira em um deles, causando um tiroteio entre eles. App tenta proteger os reféns restantes e os leva para um lugar mais seguro. App chama o coronel de volta, apenas para descobrir que ele está realmente enviando um drone e vai destruir o lugar inteiro com um míssil. Do outro lado, Léo avista um homem que tenta fugir depois de pegar os códigos. Ele atira nele, mas o insurgente ainda consegue fugir. Após uma longa perseguição, Léo finalmente o captura e recupera o código. Infelizmente, o homem não é Victor. De volta ao ar, o míssil é lançado, destruindo todo o banco. Neste ponto, Eckhart acredita que Léo e Victor foram mortos pelo míssil. Os homens se reagrupam novamente e partem de lá. No caminho, App suspeita dos reais motivos de Léo e questiona o que ele realmente está tramando. O capitão então revela que tem manipulado App todo esse tempo, forçando-o a cometer decisões impróprias, porque o sistema de backup Android permite que ele renuncie à necessidade de autoridade humana se a pessoa estiver exibindo julgamentos inadequados. Por causa disso, App agora não pode mais dar o comando a ele. Depois disso, ele deixa App inconsciente e o deixa na beira da estrada, onde ele é pego pelos homens de Sofia. Léo vai se encontrar com o próprio Victor, revelando que os dois trabalharam juntos o tempo todo. Victor se recusa a dar a localização do perímetro, onde o míssil nuclear está sendo guardado, e Léo não tem opção a não ser matá-lo. Ele elimina todos os homens de Victor e eventualmente empala Victor até a morte. Ele então adquire a localização e imediatamente se dirige para lá. Por outro lado, Sofia revela as intenções ocultas dos Estados Unidos na missão de manutenção da paz para a. O piloto finalmente percebe que Léo vai lançar o míssil nos Estados Unidos. Sofia o solta e App corre de volta para a base. Ele então revela tudo o que sabe sobre Léo para Kart e Miller, dizendo-lhes que ele ainda está vivo e indo para o local do míssil. Eles acreditam nele e App imediatamente liga para Bali para localizar Léo. Ela o encontra, mas ele está em um território disputado na fronteira com a Rússia, onde é impossível para o coronel enviar um exército para lá. App então se oferece para ir atrás dele sozinho. Antes de partir, Miller dá a ele uma arma eficaz contra Léo. Ele finalmente chega ao silo onde a bomba está guardada e entra furtivamente enquanto Léo está configurando o dispositivo e o instala no míssil. App chega ao quarto, mas infelizmente é avistado por Léo, que o estrangula até ele cair inconsciente. Léo continua a instalação e a contagem regressiva começa. App acorda e atira impiedosamente em seu capitão com a arma fornecida até que ele caia. Ele consegue quebrar o corpo de Léo. O androide finalmente revela seu plano real, dizendo que quer atacar a América para encerrar a inteligência artificial ou o programa Cyborg que o criou. Ele planeja fazer isso para evitar que o país travar mais guerras destrutivas no futuro porque os soldados robôs, como Gumps, são a face de uma guerra sem fim. Depois disso, App retorna à base e dá luz verde para lançar o ataque aéreo. O silo e o míssil nuclear estão completamente destruídos, mas App consegue escapar de lá e está voltando para a base. No final do filme, Eckhart o enviará de volta à Força Aérea e lhe dirá que ele é um herói. É assim que termina o filme. Me diga se gostou.